Oi, pessoal. Meu nome é Raquel, sou do time de marketing da Adyen. A gente está hoje começando a terceira temporada do Adyen Talks. Quem acompanha a gente nas redes sociais deve ter visto que lá para trás, mais ou menos em abril, a gente começou esse projeto. Muito também para abrir um espaço para troca de experiência num momento super incerto, né? Não que tenha mudado muito nesse sentido, mas a gente continuou com esse projeto nos últimos meses. A segunda temporada já veio com mais um foco em planejamento inicial para Black Friday, e hoje a gente começa a terceira temporada com foco em transformação digital. A gente vai ter muita gente legal falando aqui nos próximos dias, e hoje eu estou super feliz de apresentar a nossa convidada do dia, é a Camila Schutte. Ela é formada em ciência da computação, criadora do blog Mulheres na Computação, e ela também é fundadora da Escola de Pensamento Digital Mastertech. Camila, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês, gente. Falar de transformação digital no nosso dia a dia é talvez um dos meus assuntos preferidos, então é um prazer estar aqui. Ótimo, legal. Bom, antes da gente começar, queria convidar todo mundo que está assistindo. A ideia é mesmo a gente ter um bate-papo, eu com a Camila e todo mundo que está assistindo. Então, se vocês tiverem perguntas, é só mandar no campo de comentários que a gente passa para ela mais para frente. Mas, Camila, acho que de início, assim, seria legal a gente dar um pouco mais de contexto para quem está assistindo essa live, tanto sobre você, assim, o seu caminho até aqui, e também o que a Mastertech é e qual que é o propósito. Conta um pouquinho para a gente. Super! Bom, da minha biografia, acho que o grande fato é que muito cedo eu descobri o que eu queria fazer da minha vida, que eu acho que não sei se foi sorte, se foi alguma outra coisa, mas muito cedo eu percebi que tecnologia ia ser a aliada da minha vida, assim, e que, por incrível que pareça, apesar de eu ser a única menina da turma, era um substantivo feminino. E que de alguma forma eu ia ter que fazer aquilo trabalhar para o maior número de pessoas sem fazer muita distinção. E aí fui encontrando barreiras e pessoas ao longo da vida que foram, né, ajudando, criando, ou até gerando conflito para a gente crescer, né, até o momento que a gente consegue aterrissar, né, uma missão na Mastertech enquanto uma escola de pensamento digital. Acho que aqui na Mastertech a nossa missão é conseguir criar, né, um futuro onde a educação é mais igualitária, onde tecnologia é aliada e não ameaça, porque em grande parte quando a gente entra nesse espaço de transformação digital, muita gente vê, né, tecnologia como uma ameaça. Como é que a gente cria, né, esse fervor e essa confiança de que tecnologia, pensamento digital, pensamento sistêmico é uma competência que todo mundo deveria ter para a gente poder criar esse futuro, né? Então, como é que a gente posiciona a tecnologia como aliada? Hoje, a Mastertech, em grande parte, suporta empresas, né, a fazer essa transformação. A gente atende B2C, né? A gente vende cursos para pessoas, a gente produz muito conteúdo legal, muita construção fora do modelo mainstream, né? Vamos fazer um texto de transformação digital, né? A gente tem um podcast, por exemplo, que ensina transformação digital com banda de rock. Então, como é que a gente começa a trocar de lente para perceber que está em todo lugar, que chama vida, sabe? Que transformação não é mais um estado em que você escolhe estar ou não. É tipo, chama vida. Que programar chama saber falar. Então, como é que a gente reenquadra todos esses problemas? E a Mastertech tem se dedicado para isso, acho que de uma forma bem diferente do mainstream no que diz respeito a modelo, né? Mas a gente é essa doideira toda junta e misturada. Que ótimo. Não, Camila, super legal. Eu li muito sobre você hoje e eu vi que vocês têm essa coisa enfim, vocês tinham essa coisa das 8 semanas, né? Então, no caso lá da Ponte 21, que era a empresa mais antiga, muito com foco em desenvolvimento de novos produtos rapidamente, e aí na Mastertech com um foco mais de ensinar habilidades novas e tudo mais. Então, você já me deu um spoilerzinho de que as 8 semanas viraram 9 passos. Queria que você contasse para a gente um pouco por que 9 e como é que é esse processo. Perfeito. Acho que aí vale contar uma historinha, né, um pouquinho maior, né? A Ponte 21 nasceu de um retorno para o Brasil, vendo que tecnologia e desenvolvimento ainda era visto como o BO que a turma da TI resolve, e não um parceiro estratégico que cria oportunidades
oportunidade, que é parceiro da área de marketing, da área de RH. Então, a Ponte 21 nasceu nesse contexto, né, de século 21. 21 ainda aí não é porque a gente estava no Rio, tá, pessoal? Né? Como é que a gente consegue construir uma tecnologia, um desenvolvimento de software aliado a áreas não TI? Não porque a gente não achava que TI era massa, a gente, inclusive, era super amigo das áreas de TI, mas como é que a gente usava, né, desenvolvimento de software enquanto canal de transformação? Mas aí é choque de realidade, né? A gente cresceu bastante, foi uma jornada super legal, mas o grande problema era como que a gente não virava consultoria, não no sentido pejorativo da palavra, mas como é que a gente criava um ambiente de consolidação daquela transformação. Não era suficiente a gente entregar um produto em 8 semanas. A gente precisava contar com as pessoas, a gente precisava trazer gente da empresa, porque senão a gente ia embora. E aí, ou a gente recebe um pedido de renovação de contrato ou um pedido de contratação. Tipo, vem você trabalhar aqui, então. Tipo, não, a gente está na missão errada se é isso, né? Se a transformação... Se a gente não conseguir emancipar essas pessoas, ferrou. Eu vou ficar desenvolvendo software para sempre, o que é super legal, tem um monte de empresa que ganha dinheiro com isso, mas não era o que a gente queria fazer. E aí foi quando a gente percebeu que existia um espaço, e a gente sempre teve que fazer isso, né? Rodando esses pratinhos ao mesmo tempo, de atualização de peopleware, né? O que é para a gente, a atualização de people é colocar um componente da transformação digital na renovação desse futuro do trabalho, não só olhando para hardware e software, mas também para um componente humano. No que diz respeito ao hard skill, a ensinar as pessoas o que é inovação, o que não é, como é que programa, como é que analisa dado, como é que cria um dashboard. Então, na nossa cabeça, a gente precisava se dedicar mais para isso. Foi aí que a gente decidiu pivotar, né, o nome chique, mudar para esse contexto educacional. Tá? E aí, nesse contexto, a gente percebe que são 9 passos, né, muito pautados em 3 pilares, que é essa conscientização. A pessoa primeiro precisa reconhecer que ela precisa mudar. Senão eu não consigo... sabe, tipo, quando você fala assim de tratamento médico? Se a pessoa não quiser se tratar, não tem como eu tomar o remédio por ela, entendeu? Se ela não quiser trocar de olhar, não adianta. Então, o primeiro pilar é essa conscientização, onde as pessoas reconhecem, opa, eu preciso mudar. Aí a gente tem um momento de conhecimento, né? De que é criar essas bases, porque também não adianta eu virar e falar assim, Raquel, pense fora da caixa. Tipo, se eu não tenho repertório, né? Não tem onde acessar isso. Então, a fase do meio é quando a gente cria repertório. E depois a gente entra numa fase de consolidação, onde a gente suporta esses primeiros passos, mas já é um tipo, hora de dar tchau, hora de dar tchau. A gente vai meio que se desligando para que esse processo pare de pé sozinho. Então, a gente já testou esse framework em alguns contextos, em algumas indústrias diferentes, mas na minha cabeça... foi necessário ter passado por tudo isso, sabe? Hoje a gente sai muito mais forte desse lado, com muita história para contar, um monte de fracasso, mas entre esses fracassos a gente cria nossos sucessos. Ah, não, com certeza. São os aprendizados, né? E você falou aí que nessa primeira etapa é mais uma coisa de entender que você precisa mudar, você tem que inovar e tudo mais. E aí você fala muito sobre a cultura de inovação, então entender que isso tem que ser uma prioridade. Mas, do seu ponto de vista, o que é essa cultura da inovação? Quais são as características desse tipo de cultura? É muito louco aqui, Raquel. Quem quiser mais informações tem no site também. Eu vou muito rapidamente só dar um parênteses. É muito louco como na nossa leitura de mundo, né? A gente acha que isso está escrito desde a Idade Média, Raquel. O que eu quero dizer? Quando a gente está montando o que, né, serviu de base para a escola básica, a gente tinha o que eles chamavam de 7 artes liberais. E elas eram divididas em trivium e quadrivium, né? O trivium eram habilidades que todo mundo precisava ter para conseguir fazer qualquer coisa na leitura, né? Daquela sociedade. E o quadrivium eram carreiras, como se fosse ensino superior. Então, astronomia, música, tinham 4 lá. Mas no trivium, que é a parte que me interessa mais, né? Que foi a que a Mastertech se apropriou, tinham 3 habilidades: retórica, gramática e lógica.
né? Lógica num contexto de ter pensamento sistêmico, de viabilizar esse pensamento lateral, gramática no sentido de escala, de abstração, conseguir achar uma regra, né? Conseguir olhar para esses padrões, e retórica, conseguir se entender, entender os outros, né? E se fazer entender. Na minha cabeça, uma cultura de inovação coerente é uma cultura que nutre esse tripé que está aí, ó, há muito tempo. Ele foi tomando nomes diferentes ao longo da estrada, né? Double Diamond, Design Thinking, Lean, Ágil, Scrum, Squad. Mas, no fundo, se você escarafunchar bem, você chega nessa trinca. Não há squad no mundo que funcione bem, Raquel, se a turma não souber se comunicar. Não adianta eu trocar o nome do comitê que nunca deliberou nada, que não tem autonomia nenhuma e que não sabe trabalhar junto para a squad e achar que ele vai criar uma cultura de inovação. Então, na nossa leitura, a gente coloca o Trivium como essa pauta de uma cultura de inovação. Então, vamos fortalecer essas bases. E aí, inclusive, a gente pode ensinar as pessoas, né? Ensinar não, mas suportar a descoberta de que a aprendizagem é sobre autoaprendizagem. Não tem mistério, né? Não tem como eu fazer uma mágica. É muito melhor que a gente invista tempo criando uma cultura que troque do que trancar as pessoas numa sala de aula aprendendo coisas que ela nem sabe que ela queria aprender, sabe? Só que da forma como chega para ela tá ali trabalhando no negócio dela, ela tá com o computador aberto, nem aí. Então, a nossa cultura de inovação é sobre gramática, retórica e lógica. Isso é tão engraçado, né? Porque ainda mais hoje em dia a gente tem tanta buzzword para tudo e a gente volta para arroz e feijão lá de trás e fala, não, é isso aqui que é importante. E aí, ainda nesses passos, tem uma parte que vocês falam sobre ver o contexto como estímulo para a mudança. E isso significa o quê? De fato, entender que a mudança e a inovação tem que partir de todo mundo? Boa. Para mim é isso. A gente conseguir reconhecer que, obviamente, é muito legal falar de inovação disruptiva, contar a história do Uber, contar a história do Airbnb. É super legal, mas a inovação que sustenta a economia real e que vai manter a sua empresa de pé não vai ser essa, né? Vai ser a inovação lateral, que a gente chama, esse possível adjacente. Então, como é que a gente consegue colocar essa capacidade enquanto competência da empresa inteira e não colocar, né, essa área de liderança, tudo bem? Como um pedestal que vai nos eventos e aí devolve para a empresa, sei lá, uma palestra. Como é que a gente constrói, de fato, essa capacidade de distribuir essa competência, né? Principalmente no que diz respeito ao domínio desse digital. Hoje, é tudo muito leve, Raquel. Quando a gente para pensar que, legal, precisa fazer um sistema. Tá bom, precisa fazer um sistema. Vamos cotar a programação. Mas você já testou isso com Excel e um formulário do Google? Não, mas eu sou de humanas. Tipo, legal, você não precisa programar nada. Você já tentou fazer? Você deu um Google? Eu brinquei esses dias até com meu marido. Ele, eu tô com uma ideia assim, assada. Eu falei, você já deu um Google para ver se alguém já fez? Ele, não, como assim? Eu falei, eu não sei se a ideia é boa, mas a primeira coisa que você deveria fazer, e é muito louco como isso não é naturalizado, Raquel, assim, é só a partir do movimento de dispersão, de espalhar essa cultura que as pessoas, porra, verdade, tem que dar um Google, né, para ver se já fizeram, ou para ver o que estão fazendo, o que é bom, o que é ruim. Ele, você está duvidando que a ideia é boa? Eu falei, não, eu não estou duvidando. Eu só estou te falando que se a ideia é tão boa assim, alguém já tentou fazer. Porque é você achar que a ideia boa nunca foi tida e que você é maravilhoso. E a vida não é assim. Se a ideia realmente é boa e isso é uma dor para as pessoas, vai ter gente já tentando pensar nisso, sabe? Então, como é que você cria abordagens para que as pessoas reconheçam isso, sabe? Para mim é isso. Ler contexto enquanto uma cabeça de inovação, de oportunidade. Uhum. E aí, indo para o seu... Imagino que daí já seja a última parte dessas 9 etapas, mas mais no sentido de mudar o jeito que o pessoal trabalha. Vocês falam muito sobre a construção de bases de uma cultura ágil e enxuta. Quais são essas bases? Porque imagino que o pessoal que está assistindo, todo mundo queria ser mais ágil também nas suas empresas. Como que você consegue implementar isso? Não tem muito... A gente hoje usa educação como esse meio, tá? E como o único meio, eu diria, tá? Então, hoje, em grande parte, a gente cria as bases de uma cultura ágil, de uma cultura enxuta,
colocando as pessoas para conversar e mediando essas conversas, né? Eles acham que eles estão tendo aula, mas na verdade a gente está mediando, né? É sobre esse novo momento em que a gente se coloca como facilitador dessa descoberta e dessa conjunção de ideias. Então, o único jeito que a gente achou, se alguém achar alguma coisa, manda aí nas perguntas no chat, porque, né, podemos começar um negócio, mas eu acho que não tem receita mágica, sabe? Se você for reparar os 9 passos, né, da Mastertech, é menos sobre uma receita pronta e mais como um pano de fundo para a gente saber em que estágio a gente está. Mas não tem uma receita, né? Quais são as bases? A gente hoje dá o conteúdo e tenta mediar essa descoberta. Porque em cada lugar que a gente vai dar aula, em cada lugar que a gente põe os 9 passos, aterriza de um jeito. A gente tem uma prática que chama Agile Lab, né? Que depois que a gente dá um pouco de repertório, dá consciência, dá repertório, no começo das bases da consolidação, a gente faz terapia ágil com as pessoas. O que é isso? Às vezes, na aula, não dá tempo de eu contar a história da minha vida e perguntar qual seria uma boa prática, certo? Não dá tempo de cuidar de todo mundo, né? Ao mesmo tempo, consultoria, na minha cabeça, tá perdido, Raquel, porque eu chego sem contexto nenhum e tento te entubar um negócio que eu acho que é bom, mas que não sou eu que vou ter que lidar com aquilo todos os dias. Então, no Agile Lab, a percepção me conta e eu vou te fazer perguntas que eu acho coerente, para a gente tentar te ajudar a você descobrir o que você tem que fazer. Então, a gente brinca que é terapia ágil mesmo, né? Que nem quando você vai fazer terapia, não tem resposta, não tem como te dar a solução. Eu vou te ajudar a descobrir. E cada lugar aterriza de um jeito, né? Tem gente que é mais responsável, tem gente que é mais zoneada, tem gente que quer só conversar e isso já constrói. Tem gente que quer deixar o horário fixo. Então, na minha cabeça, é a gente perceber que cada lugar vai ter que pegar, né, a sua própria cultura, ser muito frio nessa análise, no sentido de, peraí, deixa eu dar um passo para trás, eu não posso ser passional, eu não posso romantizar essa parada. No fundo, somos seres humanos todos tentando construir uma cultura mais enxuta, uma cultura mais ágil. Se as pessoas não forem nos seus microcosmos mais ágeis e mais enxutas, a empresa não vai ser nunca. Então, a gente cuida muito desse componente de consolidação junto com as pessoas. Para mim, essa é a base do ágil e da cultura enxuta, né, do Lean. Entendi. Mas aí surge uma dúvida aqui. Por exemplo, vocês têm esses 9 passos e empresas procuram vocês para falar, olha, a gente quer seguir esses novos passos, ajuda a gente, tudo bem. Isso. Uma empresa que ela nasce digital, ela está necessariamente mais apta ou para ela é necessariamente mais fácil adotar tudo isso para, de fato, ter uma cultura de inovação e velocidade do que para uma empresa que nasceu tradicional, offline lá atrás e agora está tentando, enfim, ter essa meio que operação omnichannel? Boa pergunta, Raquel. Eu tenho bases empíricas, tá? E não acho que tem validade estatística o que eu vou falar aqui. Mas acho que tem muito mais a ver, na minha leitura, com a estrutura que a empresa nasce ou não. Eu já vi empresas digitais trabalharem em silos e numa cultura extremamente tóxica, assim, porque a estrutura era complicada, a cultura era complicada. Então, eu não sei se tem a ver com tempo de empresa, se tem a ver com indústria da empresa. Eu acho que tem muito mais a ver com o formato de trabalho e o modelo mental, sabe? Na minha cabeça tem mais a ver com isso, assim. A gente já conversou com empresas gigantes que têm um modelo mental muito desenrolado, assim. Ao mesmo tempo, a gente já conversou com startups que a gente tentou fazer negócio e, cara, era mais tradicional, sei lá, que o Banco do Brasil. E era tipo uma repartição pública, tudo. Então, eu acho que tem mais a ver com a estrutura que você se organiza do que qualquer outra coisa, sabe? É menos sobre o tempo. Essa empresa é jovem, ela já nasceu digital. Legal, mas ela é um digital em qual contexto de governança, em qual estrutura, né, de tomada de decisão? Acho que isso influencia mais. Entendi. E se a gente pensa justamente nessas empresas que não nasceram digitais, e aí, beleza, tem esse ponto que você falou da mentalidade, de quão rápidas as pessoas querem ser e tudo mais, mas para uma empresa que ela nasceu offline, aí, vamos supor, nos anos 80, quais que são, que você tem visto aí em primeira mão, os principais desafios a serem superados? É mais uma questão de estrutura, de sistemas, ou é mais uma questão de entender, conectar as duas pontas? O que você viu?
Na minha cabeça, o grande, né? Na minha cabeça e na da Harvard Business Review, tá, pessoal? Não é só da minha cabeça, mas quando você começa a ler e estudar, né, sobre transformação corporativa, em grande parte, o que fere, né, a assertividade desses processos de inovação tem a ver com o medo de falhar. Aqui, né? Quando você foi bem... E é o típico, tipo, por que vai mexer em time que está ganhando? Por mais que a gente se ache descolado, o ser humano, e aí é psicologia comportamental, né? Adora mudança, mas odeia mudar. Por quê? Pô, tá gostosinho aqui, bem ou mal eu já dominei esse negócio. Pra que eu vou mudar, né? Pra que eu vou gerar calor para me mexer? Então, a grande dificuldade da empresa que nasceu offline na minha no que a gente vem vendo, né, por aí, o que a Mastertech vem pesquisando, produzindo de conteúdo, tem muito mais a ver com esse medo de falhar do que qualquer outra coisa, né? A gente acaba criando. E esse medo normalmente é criado, tá? Porque você para pensar assim, não, mas eu sou um grande banco, como é que eu vou lançar um MVP e ver o que dá? As pessoas esperam de mim um sucesso, tipo, será? Será que isso não é uma percepção que você está criando para você? Então, para mim, o principal professor é esse, é medo de errar e, ao mesmo tempo, um desconforto de mudança e ter que mexer em coisa e saber que você vai ter que encarar a dor, né? Saber que você vai ter que ter conflito positivo, que você vai ter que conversar sobre isso, né? Como é que você vai abraçar esse caos e essa certa entropia descontrolada, sabendo que é o único jeito de você ter um resultado diferente, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Mas tem que ter coragem. Então, na minha cabeça, falta essa sensação, essa crise. Por isso que eu acho que por mais... É difícil tocar nesse assunto, mas por mais que a gente esteja sofrendo, estamos sofrendo, né? Grande parte dessa transformação digital foi acelerada pelo contexto da crise que a gente está, né? As empresas, elas tiveram que decidir coisas que, num contexto de bonança, a gente não ia fazer isso. A gente não ia dar laptop para todo mundo e deixar a turma trabalhar remoto e deixar, sei lá, fazer uma live pelo Zoom. Não ia, sabe? Provavelmente essa nossa conversa, vocês iam ter pedido para eu ir gravar de algum lugar, porque vocês não iam confiar na minha internet. Eu também ia ter falado, não, mas onde está o roteiro impresso? Não, vamos estar assim. Não, mas não vai ter maquiagem. A gente cria, né, na nossa cabeça essa complexidade no fundo. Então... grande parte né, essa crise que a gente está vivendo acelerou muita coisa. Com certeza, né? E o que você falou de aceitar, você já está numa posição confortável, você aceitar se colocar, ser vulnerável de novo, é uma coisa difícil em tantos aspectos, né? No aspecto profissional, então. Mas aí, antes da gente mudar de assunto, que eu quero falar com você sobre isso também, mas a Soraya ela estava falando justamente sobre as dificuldades das empresas em fazerem essa transformação. E ela pergunta se você tem algum case legal para compartilhar, justamente de uma empresa que talvez tenha conseguido fazer essa mudança de mindset junto com vocês. Show! A gente tem, né, um case perto até de CEP, que a gente conta bastante, que é o do Banco Citi, né? E é um banco também. Quando a gente olha para o contexto, né, o Citi veio de uma venda do varejo, né, para o Itaú, estava num contexto, e aí a gente começou a consolidar com eles esse novo modelo mental. E a gente fez o by the book, né, aquela do tipo, primeiro gera consciência, percebe que vai ter que mudar, começa em inserções pequenas, aquilo começa a tomar forma, a gente cria um curso, até o momento que você consegue perceber que você está colhendo os frutos. Eles não vêm imediatamente, mas você consegue perceber que o tempo de resposta mudou, que a percepção das pessoas mudou. Então, acho que especificamente o case do Citi para a gente foi muito importante para criar sensações de que as mudanças qualitativas elas aparecem muito rápido. Né, você muda o discurso, é muito fácil qualitativamente isso mudar, né, e começar a reverberar no discurso das pessoas, mas quantitativamente demora um pouco, dói um pouco, e a gente agora já tem tempo suficiente, né, para perceber que as mudanças quantitativas estão acontecendo, né, a gente consegue colher frutos de percepção de marca, de rendimento. Então acho que o Citi talvez seja o nosso case mais legal, assim,
mais consolidado, eu diria. A gente tem vários legais, mas o do Citi talvez seja mais consolidado, e enquanto o mercado financeiro para a gente foi importante olhar para isso. Tem um outro projeto muito legal que a gente faz, tudo banco, né? Vieram os bancos na cabeça. Um case que a gente faz junto com o Itaú também, que a gente conta bastante, que é modernização, né, de cloud. Então, se a gente está passando por uma transformação digital consciente do Itaú, de mudar, né, como é que se faz sistema, como é que se desenvolve lá dentro, eu sei que eu vou deixar a gente pelo caminho, mas eu não quero. Então, como é que eu coloco dentro desse componente de transformação digital o treinamento de milhares de pessoas em tecnologias mais modernas? Então, a gente pega a turma de COBOL Mainframe, que num curto espaço de tempo ia ficar obsoleta para o mercado e possivelmente ia ser demitida, né? Para programar e preencher as vagas que estão abertas, que a gente não consegue preencher por vias tradicionais. Então, vamos ensinar Java, vamos ensinar web, vamos ensinar DevOps para essas pessoas. Então, a gente gerencia esse processo para o Itaú numa diretoria de cloud. E também é um case muito legal, né? Como é que a gente faz a atualização de peopleware de forma muito consciente. Eu fico feliz de saber que a gente não está, né, que a gente está de fato endereçando o futuro do trabalho. Para mim, esse case também é bem explícito de a gente está criando um futuro desejável, onde a gente não vai tratar as pessoas como pessoas demitíveis, assim, sabe? Tipo, contrata outro, pega... Né? A gente está, de fato, querendo cuidar do futuro do trabalho dessa pessoa e tratando ela com o respeito que o capital humano precisa, sabe? Isso é muito legal, né? Porque tantas vezes a gente... Muitas vezes você vê a tecnologia como inimiga do trabalho das pessoas, automação, e é legal ver como vocês estão usando isso justamente para, enfim, evitar que mais pessoas sejam demitidas. Incrível. E aí, ainda voltando nesses 9 passos, a gente está com um monte de pergunta aqui, mas o Giovanni está perguntando se existem sinais claros de que a empresa chegou naquele ponto em que ela tem que buscar inovar. Enfim, tem aquelas bandeiras vermelhas, aqueles sinais de alerta de, agora não tem mais o que fazer, chegou a hora, vamos lá. Eu acho que um dos primeiros sinais, e a gente estuda bastante isso, né? É quando a gente começa a aumentar muito o turnover. Esse é o primeiro sinal que a gente entrou na UTI, assim. Por quê? E, de novo, não é Camila falando, tá? Benchmark, né? Quando a gente olha para faturamento, para outros KPIs, demora para ter essa mudança quantitativa. Assim como demora para eu colher o resultado, demora também para aparecer quantitativamente que eu preciso inovar. Quando aparece no faturamento é porque já lascou, entendeu? Já entrou na UTI, tem que acelerar. Quando a gente começa, o primeiro sinal de que talvez não esteja tão bem é quando as pessoas começam a sair da empresa por percepções de que estão ficando para trás, né? Tem um estudo bem grande da Capgemini que fala um pouco sobre isso, né? 50% das trocas de emprego pós 2010 tem a ver com uma percepção de não digitalização. Então, cara, eu estou ficando para trás, eu vou para lá porque lá eu vou aprender essa nova cultura. Então, o principal ofensor que começa a dar sinais é turnover. São as pessoas, quando as pessoas da empresa começam a já, eu vou para lá porque lá é mais digital, eu não vou ficar para trás, tem que ficar atento, por mais que o seu faturamento esteja lindo, maravilhoso. Olha só que interessante. As pessoas são sempre indicativo, né? Que loucura. Engraçado, né, Raquel, isso, porque muita gente... E é meio batido, acho que agora as pessoas já estão sacando, assim, faz tempo que eu escuto isso. Transformação digital tem um componente humano muito louco, obviamente tem capacidade técnica envolvida, mas o componente humano, ele é muito drástico, muito drástico. Nossa, muito interessante. E Camila, você, me corrija se eu estiver errada, a Ponte 21 você criou em 2015? Isso. E aí a minha pergunta de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Nos últimos 6 meses já muita coisa aconteceu. Mas eu queria muito saber a sua percepção do mercado no Brasil, assim. Como que você acha que a gente está em termos de transformação digital, com base, enfim, no que você viu nesses últimos 5 anos? Eu acho que a gente qualificou um pouco o debate no que diz respeito a usar essas... Vou
dar um passinho para trás, né? Quando a gente olha lá em 2000, pós-bug do milênio, a gente começou a usar o termo transformação digital, precisa ser ágil, Scrum, Lean Manufacturing, KPIs, olha o que A gente começou a usar todas essas palavras pós-bug do milênio, com a consolidação do Google, né? Acelerou muito 2008 para cá. Eles colocam, né, 2008 como um marco por causa da crise nos Estados Unidos, então, de novo, o poder da crise. Mas eu diria para você que no Brasil a gente está começando a ter discussões maduras agora, Raquel. Assim, a gente tem falado muito de métodos ágeis. As pessoas estão começando a colher os frutos dos atalhos, né? A gente começou a pagar a conta de decisões levianas anteriormente, e agora a gente está começando a amadurecer o debate, na minha visão. Então, a gente está uns anos atrasados em relação ao externo, né, em relação aos Estados Unidos, Europa, mas eu acho que o Brasil começou a fazer as perguntas que deviam ter sido feitas, né? Mas a gente quis pegar alguns atalhos, e aí a gente já quis copiar e colar o Vale do Silício, né? A gente quis copiar e colar estruturas como do Spotify, como do Google, e a gente viu que deu ruim, né? E começou a usar ágil como desculpa para ter que fazer rápido e cortar headcount. E ágil não é isso. Inovação não é mandar todo ano um grupo de executivos para o Vale do Silício, né? Inovação não é só trocar o nome do comitê para Squad. Então, acho que as pessoas fizeram isso e elas estão começando a perceber que está dando errado. E aí, agora, elas estão fazendo as perguntas mais coerentes. Então, e eu acho que a pandemia, com certeza, vai acelerar um pouco mais ainda, sabe? Esses processos. Então, acho que a gente está num momento de virada bem importante para a inovação no Brasil, assim, minha leitura. E agora você falou que as pessoas estão começando a fazer perguntas mais coerentes. Que tipo de perguntas você acha que são mais coerentes para a gente dar esse passo? Por exemplo, não querer de cima para baixo construir qual vai ser o modelo de trabalho daqui para frente. Por exemplo, a gente recebeu algumas conversas do tipo, vamos co-criar como é que as pessoas querem trabalhar? Vamos tentar entender qual que é a melhor forma? Tipo, pô, isso é uma boa pergunta. Agora, você virar para mim e falar assim, olá, você faz design sprint? Tipo, faço. Legal, eu preciso fazer um. Tá, mas como você sabe que você precisa fazer um? Meu chefe falou e passaram o seu contato. Tipo, não, essa pergunta é errada, sabe? Então, na minha visão, as pessoas começaram a sacar que não é sobre o design sprint, não é sobre usar a metodologia do Google, não é sobre, a Amazon é maravilhosa, a gente quer ser o Uber dos medicamentos. As pessoas estão começando a entender que o buraco é um pouco mais embaixo, que elas vão ter que cocriar, que elas vão ter que conversar, que elas vão ter que entender, não vai adiantar elas soltar meia dúzia de palavras que na primeira vírgula alguém pega elas, sabe? Acho que a gente está começando a fazer perguntas mais maduras do tipo, qual problema a gente quer resolver? Qual que é o objetivo final? E essas perguntas que não contêm buzzwords, em geral, constroem mais do que esses pedidos megalomaníacos de, você implementa estrutura de squads aqui no escritório? Tipo, sim. E aí acabou a discussão, porque a pergunta não ajuda, entendeu? Entendi. Não, faz muito sentido. Eu vou aproveitar essa deixa. Tem uma pergunta bem boa aqui que a gente recebeu do Alan Antunes. Porque, enfim, a gente fala muito de transformação digital e geralmente a gente pensa em planos megalomaníacos, né? Enfim, que envolvem muito dinheiro e muito investimento. E aí tem muita gente que fala o contrário, fala que não, transformação digital é para todo mundo, você escolhe o seu caminho aí nesse sentido. E o Alan, ele pergunta justamente, nem toda empresa é uma Uber ou Amazon, como eu posso aplicar a transformação digital no meu dia a dia de uma empresa que opera regionalmente e com menos recursos? Eu acho que é nutrindo essas capacidades nos funcionários, Raquel, assim, abrindo uma conversa clara e não evitando esse conflito ou essa troca, sabe? Vou dar um exemplo bem pessoal aqui do escritório. A gente uma vez fez um produto que era um walking tour, tá? Um exemplo bem específico, bem pontual, assim, de empresa pequena mesmo. Era um walking tour na Paulista para a gente ensinar ágil na Paulista. Legal. E aí, no meio do caminho, a gente, vamos lançar, não sei o que, tá, super legal. E aí, um funcionário que tem uma deficiência física
virou e falou assim, tá, mas como é que uma pessoa, um cadeirante vai conseguir fazer o walking tour? O que na minha cabeça, né, possivelmente aconteceria numa empresa tradicional? Não, vamos sentar e conversar sobre isso, então? Vamos sentar todo mundo e vamos aprender com isso? Porque isso passou pela mão de um monte de gente, Raquel. E ninguém tinha parado para pensar. E aí, quando você começa a abraçar esse conflito positivo no sentido construtivo, eu acho que aí você cria uma cultura de inovação, entendeu? E aí, quando você para pensar que o aprendizado só vai vir por essa via de conflito positivo, você cria uma cultura de inovação na empresa que não importa se tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, sabe? A cultura daquelas pessoas de trabalho é de não deixar passar esses conflitos simplesmente porque a gente precisa, né, evitar essa troca. Não, vamos encarar frontalmente? Vamos encarar isso aí? Então tá. Eu não sei, vamos perguntar, vamos fazer junto, vamos ouvir todo mundo junto, vamos colocar todo mundo numa mesa e conversar sobre isso. Então, eu acho que o melhor jeito de inovar num contexto de empresa pequena, regional, é se permitir conversar sobre tudo e aproveitar essa possibilidade de movimentação, né? A imagem que a maioria das pessoas usa é do transatlântico versus o caiaque, né? Quando você é uma empresa grande, fazer uma curva dói muito. Mas quando você é uma empresa pequena, você é um caiaque, você naturalmente deveria ser mais fácil fazer coisas. Então, eu me aproveitaria dessa leveza, né? Dessa possibilidade de colocar todo mundo numa mesa e conversar com todo mundo junto, olhando olho no olho, que a grande empresa já não tem mais, tem estratégias, mas já não tem mais, já é mais difícil para você criar essa cultura de conflito positivo, de pensamento lateral, de conversa aberta, de possibilidade, né? Como é que a gente pode dar autonomia para as pessoas pensarem, para você abrir esses fóruns de troca, sabe? Eu acho que é a melhor forma de fazer isso. Legal. E aí, é engraçado, porque tem uma segunda pergunta que vai muito nesse ponto da oposição entre as grandes empresas e empresas pequenas, startups. A Bruna, ela pergunta, em relação à cultura de inovação, o que você acredita que grandes multinacionais têm a aprender com startups e o que startups têm a aprender com grandes empresas? Boa. Vou falar um de cada um, vai, só para a gente começar uma discussão e aí a gente dá a letra dos próximos. Acho que a startup aprender com a grande corporação, para mim, é a gente conseguir não viver no mundo de cor-de-rosa. Assim, acho que uma das grandes vantagens que a gente teve de muito rápido conseguir entrar na grande corporação foi a nossa flexibilidade e perceber que as coisas, elas são difíceis mesmo, sabe? Tipo, não dá para você achar que você vai ser unicórnio em 2 semanas, sabe? Tipo, eu tenho uma ideia brilhante. Não, então vem me provar, faz 6 reuniões, conversa com 10 pessoas diferentes, convence essa pessoa, lida com gente que é escrota, gente que é legal, mistura todo mundo na sala, faz esse negócio funcionar. Eu acho que essa musculatura, a startup, quando ela se fecha no mundinho dela, né? De, eu não preciso ser cash flow positivo, eu tenho investimento, eu posso queimar caixa. Eu ainda estou numa fase de MVP. Tipo, não, amigo, bora! Tem que fazer esse negócio, tem que rolar tá rápido, tem pressão de outra área. Isso, na minha cabeça, a startup pode aprender em viver um pouco mais em bases realistas, sabe? De tipo, cara, tem que pagar a conta e tem que entrar dinheiro, senão quem que vai pagar essa conta? Não dá para você ficar achando que você vai ser CEO de PPT, entendeu? Na minha cabeça, isso a startup aprende muito com a grande corporação. E o contrário, tem um pouco dessa versão de risco que a gente já até conversou. A startup, muitas vezes, está muito pautada, né, no indivíduo ir lá e fazer. Não tem compliance, não tem RH. Eu lembro das primeiras conversas que a gente teve para contratar funcionário e tal, né? As pessoas, porque aí, né, a área de RH... Não, é essa pessoa que vai conversar com você sobre RH. Tipo, não tem área de RH. Não, mas o que você faria se precisasse? Ele, eu ia envolver o RH. Não tem envolver RH, sou eu o RH. Sabe, essa capacidade de dar para as pessoas a chance de olhar o todo e pensar no todo e cuidar do todo, que traz uma assertividade absurda, eu acho que a grande empresa tem que aprender a fazer um pouco mais isso, confiar que a pessoa ela vai
conseguir se virar, que ela não quer o seu mal. Eu acho que essa autonomia a grande empresa precisa aprender a não ter que ter 12 níveis. Assim, eu fico meio maluca quando você vê os organogramas dos nossos clientes, tipo, não, é que hoje eu sou um C12. Você fala, C12. Não, a gente tem que envolver o superintendente. Tipo, tá, e por que ele já não está nessa reunião? Não, é que tem que preparar a reunião, não sei o quê. Não, mas já era uma reunião. Por que ele não pode estar aqui? Tipo, ele é tão humano quanto a gente. Por que toda essa celeuma para poder receber, sabe? Então, acho que a grande empresa aprende um pouco a perder essas amarras, esses formalismos que, por vezes, acabam atrasando o processo, sabe? A gente tem muito medo de errar um na frente do outro e tal. Isso eu acho que a grande empresa pode aprender bastante com a startup. Que legal. Uma curiosidade, Camila. Na Mastertech, vocês fazem, enfim, fóruns ou grupos de discussões com pessoas que justamente vêm de diferentes empresas, para eles terem esse choque de realidade, de ver, nossa, é assim que o cara resolve o mesmo problema que eu tenho e eu estou assim, num caminho totalmente diferente? Não sei. A gente não faz, não. Eu acho. Eu não sei se já pergunto, mas a gente não faz, não. A gente hoje tem contatos assim, e no mesmo dia a gente tem contatos com, sei lá, uma empresa de turbinas, com uma startup financeira, com uma escola, com professores de educação, né, de escola pública e com pessoas que compraram um curso de programação para não programadores. No mesmo dia, isso é um dia. Então, dentro da Mastertech, a gente acabou se permitindo, né, conversar com muitas interfaces. Então, se eu disser para você que a gente tem fóruns, não tem, não. Assim, não tem um talks que a gente convida pessoas de fora. Mas o nosso dia a dia é muito diverso e a gente se expõe muito a essas, né, interações, talvez pela natureza do nosso negócio. Então, a gente não faz. A resposta é não fazemos, mas o choque de realidade, ele vem ao vivo, assim, sabe? Tipo, na aula, você está falando o mesmo exemplo que você deu na aula para a empresa que faz turbinas, você dá esse mesmo exemplo na aula de pensamento computacional para professores de escola pública, e você toma uma invertida, ou porque a pessoa entendeu de primeira e o executivo não, ou vice-versa, tipo, não, isso aí não tem nada a ver, não quero saber disso. E aí você vai criando essa musculatura de ter visto muita coisa, sabe? Então, talvez por isso a gente não faça talks. Mas é uma boa estratégia, eu acho uma boa estratégia. Mas legal, vocês mesmos já fazem essa ponte, eu acho, então. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria conversar um pouco com você mais sobre varejo. A AGE, enfim, a gente também é um dos nossos segmentos, né, o varejo, e o varejo, geralmente, quando a gente pensa em transformação digital, a gente pensa muito em robôs, realidade virtual, Jetsons, mas na verdade transformação digital também tem muito a ver com coisas que a gente vê na rua, né? Então, coisas que você ir numa loja, o seu número esgotou, mas você consegue comprar de dentro da loja, do estoque do e-commerce, ou você consegue, enfim, entrar numa loja que não tem ninguém para te atender, mas você é reconhecido por sensores. Como que você vê essa característica da transformação digital no varejo brasileiro? Você vê esse traço de inovação já ou uma coisa que está se desenvolvendo? Eu acho que a gente tem, no varejo principalmente, a gente vê muito isso, quando você vê uma SES da vida, e você vê a turma pagando uma fortuna para ir ver o que a gringa está fazendo, sabe? Eu sei que isso pode soar um pouco agressivo, mas eu tenho uma sensação que o varejo ainda está muito descolado dessa inovação real, sabe? Aquela assim, a gente ainda se vê muito na obrigação de ver, o que a turma está fazendo lá fora, né? E aí a gente se vê na obrigação de copiar, sendo que o mercado brasileiro é muito diferente, a cultura do brasileiro é muito diferente. Eu acho que se a gente fosse menos impressionado com o que vem de fora, talvez a gente tivesse ideias ainda melhores, assim, sabe? A gente vê, quando você vai viajar, eu lembro até hoje que a gente foi dar uma aula por um projeto que a gente tinha com a Intel, numa ilha, chamada Ilha de Corumbá, que dá uma hora de Belém do Pará, que é uma comunidade ribeirinha da Amazônia. E aí a gente foi dar uma aula de internet das coisas lá. E a gente achou que, tipo, a gente derrubou logo na primeira chegada, a gente ligou uma extensão para ligar os computadores e as plaquinhas. E aí a gente derrubou a rede elétrica da ilha.
E aí, tipo, tranquilo, não vai poder ter missa, foi mal. Como é que a gente consegue valorizar um pouco mais esse componente nosso, sabe, Raquel? Porque a gente chegou lá e aí ensinamos tal. Será que vai ser alguma coisa? E aí vem um gurizinho, assim, eu conto bastante essa história porque ela, para mim, sabe quando sua vida passa como um filme, assim, na sua frente? Falou assim, tia, eu descobri um jeito de resolver o meu problema de fome. Daí eu, tipo, fome? Dele eu tô resolvendo um problema de fome, eu não vou precisar mais passar fome, não sei o que. Eu, tipo, caraca, tá bom, me conta dele. Olha o que eu fiz. E aí o gurizinho pegou cabo de vassoura, emendou 2 cabos de vassoura, a mãe deve ter ficado fula da cara, pegou a plaquinha que a gente tinha dado, né, e colocou um sensor de cor. E aí, aí ele começou ali, tia, já viu um pé de açaí? Daí eu, tipo, não. Vamos ver o pé de açaí. Aí o pé de açaí é tipo uma palmeira, assim, né? E aí, qual foi o raciocínio dele? Ele falou assim, eu preciso arrumar um jeito do meu pai não precisar subir nessa árvore tantas vezes. Ele vai subir uma vez só quando for colher. Só que hoje ele tem que subir e descer para ver se o açaí tá maduro, porque ele fica entre as folhas. O gurizinho emendou 2, e aí ele encostava o sensor de cor, e aí ele, né, balanceou para falar assim, tá maduro ou não tá. E aí o pai só precisava subir quando fosse colher. Quando eu olho para isso, eu falo assim, em que outro país que tem um pé de açaí, tem um guri tão perspicaz de conseguir emendar 2 cabos de vassoura e ver aquilo, sabe? Eu acho que a gente ainda tem uma necessidade muito grande de copiar e colar de fora, e aí fica uns remendo meio maluco aqui, sabe? Para a realidade do Brasil. Então, essa é a minha leitura da inovação no varejo. Não sei se era o que você esperava ouvir, mas eu ainda acho que a gente está perdendo muito tempo de estar olhando, de ficar iludido lá de fora, sabe? Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Sabe? A gente quer achar a solução pronta, senão a gente quer fazer do zero. Tipo, por que você não pode emendar uma lista de transmissão do WhatsApp com uma planilha do Google e aí tentar chamar com 99 para mandar o negócio, sabe? Precisa ser uma plataforma sua. Na minha cabeça, a gente ainda está querendo todo mundo pegar seu próprio quinhão e esse quinhão vai ser uma cópia de algo que já existe lá fora, sabe? A gente ainda tem uma visão de varejo muito, não sei, muito rasa na minha cabeça, como se a gente só pudesse copiar, sabe? Entendi. Não, a gente sabe que a gente pega muito exemplo de fora, né? E tem muita coisa legal acontecendo aqui que, de fato, se a gente parasse para analisar, dasse tanta atenção para o que acontece aqui quanto dá para o lado de fora, às vezes a gente teria surpresas boas, com certeza. Exatamente. E agora eu estou entrando nas minhas perguntas finais. Camila, vamos lá. Se tem alguém assistindo aqui e naquela pergunta que a gente fez lá em cima de, cara, quais são os sinais de que é hora de pensar em transformação digital, a pessoa se identificou com tudo que você falou. Que dicas que você dá para ela? Assim, quais são os primeiros passos para ela conseguir acelerar essa transição? Boa, eu acho que, e aí, obviamente, vou fazer jabá aqui, mas eu acho que passa pelos 3 Cs e faça da forma como você quiser. Se precisar de ajuda, me liga, mas primeiro você tem que criar consciência e fazer a maior parte das pessoas que estão do seu lado remarem com você e não contra você, né? É difícil a gente reconhecer isso, mas se você não jogar limpo e não ter esse confronto pessoal, né? E um confronto pessoal não agressivo, mas, cara, o que tá todo mundo vendo? Vamos começar a conversar sobre isso? Né? Como é que a gente toma consciência? Obviamente, vocês vão achar vários gaps. E aí, escolhe um. E começa a adquirir conhecimento, a produzir conhecimento sobre ele, sabe? Começa a falar sem tabu sobre isso. Com o tempo, você vai perceber que você está consolidando esse assunto. E aí você pega o próximo, pega o próximo, pega o próximo. Eu acho que não tem uma receita mágica, tem uma tomada de consciência e começar a estudar. E abrir o jogo que a gente está aprendendo, licenciar um pouco esse erro. Tem teorias, e aí não, né, tem um monte de coisa publicada, tem teorias sobre quais as melhores estratégias de inovação corporativa e tal. A gente aqui na Mastertech tem visto
como estratégia a gente estudar e tentar equipar as pessoas para a hora que aparecer uma oportunidade, a hora que ela vê alguma oportunidade, ela vai estar preparada para agarrar, sabe? Ela vai estar preparada para propor alguma coisa, e se a gente conseguir ficar vivo, a gente vai ver essa mudança, sabe? Uhum. Então, eu acho que não tem uma receita muito mágica, você não tem uma dica muito prática, a não ser ganhe consciência, construa uma base sólida de conhecimento, não pega atalho, que uma hora você vai ver essa consolidação acontecer e aí você pode pegar um próximo desafio, sabe? Não, total. Porque às vezes você pensa em transformação digital, parece um monstro tão grande, mas se você quebra ele em desafios menores, fica mais prático, né? Parece mais possível, eu acho. E aí, a minha última pergunta vou mudar um pouquinho de tema, mas ainda ficar relativamente perto. Bom, a gente falou lá no começo que entre as 1000 coisas que você já fez, uma delas foi criar o blog Mulheres na Computação. E, enfim, é muito fácil, jogando seu nome no Google, a gente vê que essa é uma bandeira super sua. Então, eu queria te perguntar, qual o valor que você vê que a diversidade traz para essa cultura de inovação? Dinheiro, Raquel, traz dinheiro. Tô brincando. Estava conversando antes de começar a live, mas acho que tem a resposta direitos humanos, diversidade, feminista, em última instância, que todo mundo deveria ter igualdade de oportunidades, e hoje isso não existe. Né? Hoje a gente paga diferente, a gente valoriza diferente, a gente reconhece diferente, então tem essa resposta, né? E se a gente quer criar uma cultura de troca que valoriza, né, diversidade, pô, soa meio contrassenso eu achar que pessoas iguais vão fazer coisas diferentes. Então, tem aí a parada do direitos humanos, feminismo, mas no que tange transformação digital, na minha visão, diversidade pode catalisar a resolução desses problemas que não estão sendo resolvidos, né? Que não tem ninguém para levantar a mão e falar, opa, assim, eu não faria assim, eu faria assado, e acho que assim pode ser melhor, né? Levantar a mão e dar dar uma proposição diferente do que vinha sendo feito, né? Diversidade, para mim, é sobre você conseguir resolver os problemas que não estão sendo resolvidos hoje, porque ninguém talvez sinta eles ou leia eles, né? Quando a gente percebe que diversidade, e aí, de novo, não é Camila falando, é Harvard, é MIT, são todas essas Ivy League feelings que constroem, né, provas tangíveis de que empresas que valorizam a liderança, de que investimentos que são feitos em empresas de mulheres, que a gente tem uma chance maior de ser bem-sucedido. Não porque tem mulher, mas porque tem troca, né? Se só tiver mulher, eu também acho, né? Não vi adoraria estar vivo para ver até e achar ótimo, mas não acho que vai ter o mesmo resultado, porque também, de novo, aí a gente vai se tornar a maioria. É sobre uma construção diversa, né? De perspectiva. E além de só ter diversidade, a gente também tem que incluir, né? Porque eu cansei de ver empresa, Raquel, falando assim, a gente tem uma diversidade enorme, mas na hora de escutar e de fato incluir também não acontecia, sabe? Tava só querendo limpar a barra, tava só querendo fazer ação para não ser real. E aí na hora do vamos ver, quem decidia ainda era a liderança de homens brancos. Então tem muitas, assim, esse assunto é de fato algo que mexe muito comigo por questões óbvias, né? Acho que por ser mulher, mas também porque a gente aqui na empresa valoriza muito. Como é que a gente vai inverter essa matriz de pensamento? Como é que a gente vai distribuir esse poder, né? Enfim, como é que a gente viabiliza essa construção de um futuro mais igual, né? Que tem mais oportunidades, que consegue não ser puritano e achar que a gente não tem que olhar para faturamento, que não tem que olhar para rendimento, mas como é que a gente põe isso numa pauta de produto mesmo, sabe? Como é que a gente olha para isso de uma forma tangível, concreta? Aqui todo mundo vai ganhar, não vai ter distinção de salário se é homem ou mulher. A gente vai dar espaço, a gente vai tratar igual. Então, de fato, ir lá e pagar, né? Esses dias eu estava acho que foi no Instagram, uma amiga postou assim, como eu queria que reconhecimento pagasse meus boletos. E é um pouco isso, assim, né? Para mim, diversidade tem que ser uma pauta de inovação no que diz respeito a pagar os boletos, sabe? Como é que a gente faz essa análise? Não é só, que fofinho, olha lá, Raquel, como ela é legal, Camila, que legal. Não, vamos priorizar, então, uma visão de mundo diferente? Então, em vez de contratar consultoria, vamos contratar a empresa da Camila? Vamos pagar? Vamos trocar, vamos tentar mudar
o nosso círculo de fornecedores, vamos tentar ser intencional, né? Vamos contratar hoje meu sócio, ele está aqui na minha frente. Hoje meu sócio, ele falou, cara, como é que a gente contrata da empresa pequena? Como é que a gente tem... A gente é pequeno. E aí a gente quer fazer um negócio com a grandona? Não, vamos fomentar Vamos contratar da cervejaria pequena, era um negócio que envolvia... Né? Vamos fazer parceria com a cervejaria pequena. Porque é sobre essa intenção, sabe, Raquel? Na minha cabeça a palavra aí é um pouco essa intenção de ser diverso. Não, e é muito engraçado, porque você está falando isso e linka tanto com a história que você contou antes, da pessoa cadeirante, que vocês tinham pensado em todo um projeto, e aí ele falou, mas e quem não consegue? Como faz? Ninguém tinha pensado nisso antes, né? Então, de fato, é legal, mas também é uma coisa boa para os negócios, né? Perfeito, exato. Pegar antes de sair, né? Porque imagina o tamanho do caos que ia ser. A gente pôs esse produto no mercado e alguém levantar a mão de fora, sendo que eu já tinha investido uma grana. Olha que louco! Exato, Raquel. Ótima leitura. Como é que a gente constrói, né? E a Mastertech tem um time super diverso, assim. Como é que a gente constrói essa capacidade de mitigar os riscos antes da gente, né, dar cara a tapa? É isso. Exato. Nossa, Camila, foi muito legal esse papo, muito inspirador. Espero que o pessoal que está assistindo aí tenha curtido também. Muito, muito obrigada pela sua participação, de verdade. Imagina, obrigada a vocês. Seguimos conectados aí para construir esse futuro, né, Raquel? Eu falo bastante isso. Como é que a gente constrói o futuro e não passa a ser só passageiro, né, nesse futuro, né? Não há ser, Camila, qual que é a próxima tecnologia? Qual o futuro provável? Não, o que você quer de futuro? Vai lá e faz, né? Sei que é um discurso meio meritocrático, mas em última instância, a transformação digital, né? O mundo digital deu essa capacidade para a gente. Com certeza. Bom, eu queria também agradecer a todo mundo que está assistindo. Pessoal, se vocês curtiram, não deixem de seguir nossa página no LinkedIn. Aí vocês recebem updates sobre as próximas lives também, que acontecem a partir de agora, toda quinta-feira. E é isso. Muito obrigada, Camila, de novo, pela sua participação e todo mundo que assistiu. A gente se vê. Tchau, gente.